Vamos lá, rapaziada. A terceira parte do vídeo. Tô gravando tudo na madrugada para ver que eu vou demorar a postar porque eu vou ter que editar durante o dia e meus filhos é bem complicado com dois filhos, mas enfim, com dois filhos. Então, vamos lá. É, Agora vamos falar sobre Naruto, Sasuke, obviamente, talvez da Sakura, Pain e Jiraiya. Obviamente, para falar de Naruto, Sasuke também tem que ter o Penzinho, né? O Pen eu vou deixar se bobear pro último vídeo, muito legalzinho. Não sei como é que vai ficar, mas enfim. O que eu tô tirando da minha cabeça não tem meio que uma base, não tem nada escrito, nenhum roteiro. Tô tirando diretamente da minha cabeça. Assim, como o Rabino Shishonbisky, eu gosto muito desse Rabino, que ele fala que sai do coração entra no coração. E também a gente sabe que quando sai do coração, é, os níveis, alcança os níveis mais altos espirituais, então tô falando assim, sem coisa, vamos ver que se as pessoas vão conseguir absorver o que eu tô querendo passar. Que é legalzinho, né? Bom que é Torá de uma forma mais light e mais tranquila, né, galera? Não um nível elevado para vocês, como um Rebbe de Gold passando, ou um Rabino de fato passando, mas, bom, espero que vocês gostem. Vamos lá. O que interessa é Naruto e Sasuke. Sasuke, como todo mundo sabe, ele é o carinha que gosta de uma vingança. E, como a gente disse no início, para você não seguir, tá escrito em Deuteronômio, para você não seguir seus olhos, para você não venha a pecar e errar com o eterno, nem com o seu próximo, né? Então acontece, ele infelizmente, ele cai nesse erro e ele deixa se levar pelo ódio, pela vingança e o que os olhos dele viram. E de fato, lembra que eu falei que os olhos veem realmente deturpa do ângulo que você está olhando e do ângulo. Bom, galera, como eu falei para vocês, e tô errando aqui, maior tempão, parei para explicar para vocês que na realidade não é Deuteronômio, sim, é na parte do Shema, começa com Deuteronômio 6, depois de Deuteronômio 11 e por fim passamos para Vaiomer, a partir da reza Vaiomer que fala números 15, números 15. Eu errei, como vocês podem ver que nós erramos sim, galera. Não temos que ir com o que a gente viu, que a gente achou que a gente viu. Eu continuei persistindo no erro, por quê? Eu fazia o Shema normalmente, naturalmente, a gente põe em mente que é Deuteronômio, e tá vendo como eu errei? Porque eu achei que era, eu vi todos os dias aqui que tu faz reza manhã, tarde e noite, então a minha cabeça tava Deuteronômio. Como você pode ver que a gente erra. Então, galera, não vai no que os outros falam, para com essa fé cega. Tira você por si só a própria conclusão. Pega tudo o que eu tô dando de informação e leia. Leia, releia, leia de novo e pede para Deus, diretamente para Deus. Não pede para santo nenhum, para pedra nenhuma, para pau nenhum. Pede direto para Deus. Você não vai, Deus por causa do filho, não existe isso. Você vai diretamente para Deus. Não existe isso depender de ninguém ou de algo, ou de alguma coisa, gente. É isso. Me desculpe, errei várias vezes. Eu acho que eu não corrigi nos outros vídeos, eu reparei só agora, então eu já estou falando aqui agora para vocês justamente ficarem atentos. O dele de fato fatal, não tinha como comprovar do contrário que o irmão dele é um psicopata louco, alucinado que matou todo mundo. Não vem o caso. Porém, entretanto, todavia, contudo, ele errou. Vocês viram que, mesmo que tudo parecia que estava aquilo ali, ele estava errado. Bom, então o que acontece? O, o Sasukezito, o preferido do anime, o mais forte, tô brincando. O mais forte até o final dos tempos, né? Que depois ele vira. Então, o Naruto e o Sasuke, eles são, na verdade, o final, a guerra final dos irmãos. Bom, eu esqueci de mencionar que também, se tu vê que as guerras entre irmãos, e por mais que eles não sejam irmãos agora, mas lá no início eram irmãos, assim como Caim e Abel, também teve essa guerrinha de irmãos também na Torá. Se você lembrar, de Yaakov e Esav, Esaú e Jacó. Ou seja, eles tiveram essa guerrinha também, a mesma guerrinha e tudo. E os sábios falaram que, para a mãe dele, que enquanto Esav, que é o lado esquerdo, sobrepujar automaticamente, Yaakov vai estar por baixo.
Porém, entretanto, tudo a ver com tudo, quando Jacó sobrepujar, automaticamente o Esaú vai estar por baixo. Então, não tem como eles ficarem um sobrepõe o outro. Então, nitidamente, na guerra na guerra final, não tem mais jeito. Então, o que vai acontecer? Briga, pancadaria, tiroteio, flecha, bomba. E foi o que aconteceu no anime. E eles caíram na peia. E sempre que aconteceu, o que aconteceu, o justo nunca desiste. Agora fica a parte do vídeo aí. Eu não vi nada não, mas sai que vocês vão ver no vídeo. Ele fala, você não desiste exatamente porque ele é o justo. O justo cai 7 vezes se levantará, ou seja, não desiste. Esquece dessa palavra desistir, não existe. É, é, então, o que acontece? Quem viu isso foi o Jiraiya. O Jiraiya percebeu que esse menino é teimoso igual uma porta. Quando ele quer fazer algo e é bom, e ele continua até o final e ele não desiste, ele dá a palavra, ele não volta atrás. Ou seja, nada mais nada menos que uma definição do povo judeu. Quando o Moisés foi orar, interceder pelo povo, quando errou no momento do deserto, no caso do bezerro de ouro, ele falou para Deus, Deus, não veja, estou parafraseando, não sei se está exatamente certo, não vou coisar que fala, mais ou menos que é o que? Esse povo teimoso, não veja para esse lado, tipo, perdoa eles, ou seja, o povo judeu é conhecido como um povo teimoso, ou seja, perante o eterno, mas por um lado bom. Tu vê que ele é teimoso porque ele insiste, quer ajudar o amigo dele, quer ajudar o caso do Sasuke. Ele vai insistir, ele vai, não importa do que acontecer, ele vai até o final. No desenho tu vê que ele é chato pra caraca, mas ele continua, ele realmente é chato, mas só que ele tá fazendo tudo isso pra ajudar todo mundo. Ou seja, no fim, todas as pessoas, quando ele consegue ajudar, fala, ah, cara, salvou mesmo. Ou seja, mas só que a chatice dele, a persistência dele, é pra justamente ajudar as pessoas no final do no final de tudo é para ajudar. Ou seja, então essa persistência em si é boa. Não é um cara chato de ter um cara cabeça dura que não tá ouvindo. Não, é coisa boa, que é ajudar a pessoa. Enfim, não tô falando para mim, tô falando o povo judeu em si, tá? Não tô puxando a sardinha pro meu lado não, porque eu ainda tô no processo de conversão, ainda não sou judeu, porém, entretanto, tudo a ver com tudo, eu e minha família, minha esposa, meus filhos, estamos encaminhando para tentar ser, né? A gente não sabe, mas enfim, a gente não fez a conversão, mas se Deus quiser, se o tempo permitir, a gente conseguir, não sei, ir pra lá. Enfim. É, então, essa teimosia é certa parte do povo judeu ser teimoso, tá? E por outro lado, o cara ser ganancioso e vingativo, assim como o Esaf. Eu não sei se ele é vingativo, mas era uma pessoa ruim, dura, má, né? Ele fazia várias coisas ruins. E ele era mentiroso, enganador, né? Ele ouviu que Jacob estava fazendo, estudando de Torá, e ele falava pro pai dele. Ele falou assim, estudei isso, aquilo outro, sendo que ele tinha escutado batendo de Jacob. Ou seja, ele mentia pro pai dele, mas só que ele, tem coisa de bom, ele honrou o pai dele. Ou seja, a pessoa que mais honrou o pai na face da terra foi ele, foi Esaf. Por incrível que pareça, uma pessoa perversa, que no fim se consertou, porém, no momento que ele estava vivo, ele honrou, foi o que mais honrou o pai dele. Tá? Assim dizem os sábios. Agora ficando nessa parte aqui, vamos falar sobre Naruto e Sasuke. O Naruto, como a vontade do fogo, eu já falei, não vou mencionar de novo, vou deixar no cardzinho aqui a parte 1 e 2 do estudo de Hassidut, que o Rabinovski, eu não sei se eu pronunciei certo, ele está dando um estudo sobre Hassidut e ele fala justamente sobre a vontade do fogo, e que justamente condiz com o que a gente está falando aqui sobre essa vontade do fogo, justamente no anime, na animação, no desenho Naruto. Vou botar o card parte 1 e 2. Vocês assistem lá, por favor. Dá um like, comenta, fala assim, vim do cara do Naruto. Enfim, vim do doidinho lá do Naruto Machia. Então, é... voltando. Bom, aí o Naruto Sasuke, se você reparar, as 3 brigas entre cada irmão, representação de cada irmão, se você ver, são as 3 vezes que tiveram o templo sagrado também. Porque
Aí você fala, o que tem a ver o templo sagrado com o irmão? Não tem nada a ver com a Torá. Sim, calma. É só que a guerra em si, a briga em si, a disputa por terra ou algum ideal é representado por essa briga, por esses irmãos e a vontade de um de fazer o bem e o outro de fazer o mal, que acha que está fazendo bem. E no fim, ambos, todos mal, percebem que estão errados, sendo que demorou tempo e tempo, décadas e décadas, gerações e gerações, até compreenderem essa falha, esse erro, tá bom? E aí o que que acontece? Você pode ver que o primeiro, lembra que eu falei que o Mashiach tem que construir o templo? Sabe o que é o mais engraçado? Bom, teve o primeiro, que foi o, no caso, contava Madara. Mas, obviamente, Madara não construiu templo nenhum. Quis representar como fosse o Minato. Na natural, é o Shlomo que criou o primeiro templo. Depois, o segundo, teve outro templo. Passou o tempo de novo. E teve de novo a construção do templo. O terceiro templo, quem vai construir? Mashiach. Sendo que é mais legal, o que eu quis dizer do templo é o quê? É que se você reparar, nas guerras que tiveram, justamente na guerra que tá o Naruto, que ele tá para ser é, posto como Hokage, porque tem toda a guerra e tudo, toda a história lá em si, ele venceu o Pen. O que, que o Pen faz antes com a vila? E então acontece, ele destruiu a vila toda, automaticamente. O que, que teve que fazer? A reconstrução não só da vila, mas que eu quis representar novamente. Eu falei representação, a cabeça, eu quis representação da construção, da reconstrução do terceiro e último templo. Que futuramente, logo em seguida, na reconstrução, teve a Guerra do Mal, que é o mal veio com tudo. Que foi quem? Madarão. Veio o Madarão, briga com tudo e tudo, que é o mal máximo, que é o que vai se levantar. A guerra fala que é a guerra de Gog Magog, que diz que vai ter guerra, não vai ter guerra, enfim, tem várias divergências aí a respeito sobre isso. Fala que não vai ter guerra. Porém, o que acontece? Na história do Naruto, diz que tem uma guerra e é contra o Madara. Ele pega todas essas bijus, todo o mal, em vez de ele conseguir controlar, contornar e dominar, sobrepujar, ele domina com força, com raiva. E ele pega a força, o poder na marra. E aí, o que acontece? Ele spoiler, ele briga contra o Naruto e acaba que acontece tudo o que aconteceu lá na guerra e ele acaba indo de base, indo de rasta para cima e ele percebe que ele errou. Não tentei falar spoiler, mas enfim, tentei segurar o máximo. E ele vê que ele errou. Ele fala, pô, eu errei. Mas tu vê que tudo que ele fez, toda a força que ele chegou, quando ele chegou no ápice da força dele, viu que ele perdeu, ele falou, caraca, eu tô errado, mano. Tipo, depois de 1000 anos demorei para perceber, mas conseguiu perceber. E quem fez isso? O menino, o garoto prodígio que trouxe a luz para o mundo, né? No caso, o Naruto, o Mashiach, né? Trouxe a salvação, a redenção, obviamente, quem salva, quem rende as pessoas. Lembrando, né? O Deus Todo-Poderoso não é o ser humano, nem ninguém tem força para isso, tá bom? Lembrando que Moisés, quando foi o primeiro Mashiach lá, que rendeu o povo, ele foi só um enviado do Eterno escolhido e encaminhou para salvar as pessoas. Ele não salvou ninguém. Até não é à toa que Deus fala que ele salvou o povo. Deus fala que ele salvou o povo com mão forte, braço direito. Então, o que acontece? Ele, metaforicamente, diz que ele, com o braço forte, ele mesmo tirou o povo. Então, não teve mão do homem ali. Ele só foi, como botar assim, fantoche, não desprezando o Moshe, mas você entender que essa é a visão judaica do Mashiach. Mashiach não vai morrer por você, ele não vai sofrer por você, ele não vai sofrer por você, não. Ele não vai morrer por você, ele não vai pagar os teus pecados por você. Não, cada um vai pagar o que fez. O que você fez certo e de errado, tudo você vai receber. De bandana do Naruto, porque acha o Narutinho legal, sendo que tá todo mundo tacando-lhe pedra madeirada, porrada no povo judeu, sendo que na realidade, gente, vocês têm que entender que o Narutinho é uma chia do povo judeu. O Narutinho é uma representação que ele simplesmente o Mashiach, o Messias do povo judeu.
E vocês podem ver que todo mundo aceitou o Narutinho de forma de um desenho, de um anime, de que lá que for, da historinha muito legal em quadrinho. Ou seja, quando se trata da religião e a pessoa continua insistindo, falando que, porque eu tenho fé, isso, aquilo, outro, tudo bem. Mas quando se comprova para você que você está errado e você nitidamente você já aceitou de forma maquiada de outros ângulos, no caso que eu acabei de te mostrar através de um desenho disso, aquilo, outro, comprovado de cada ponto, vírgula, tal, de cada nome, cara, vocês podem ver que nitidamente, né, a pessoa não se trata mais de querer estar no certo. Ou seja, ele não acha que ele está no certo. A pessoa já nitidamente sabe que está errado, sendo que está indo por orgulho. Já não é mais fé, é orgulho. Porque quando você conversa com uma pessoa, antigamente, tinha o Salomão ficou conhecido porque muitas das coisas que ele fez, né? Mas uma delas foi o quê? Ele conseguia conversar com a pessoa e em pouco tempo a pessoa conseguia, entre aspas, converter o judaísmo. Ele simplesmente acreditava, ele via fácil que essa pessoa estava errada e ela retornava para o eterno, ele se arrependia e tal, tudo mais. Primeiro ponto. O judaísmo não é proselitista, ele não quer te converter e tal, que são tu vai pro inferno, não é nada disso. Só que a pessoa enxergava. Cara, a questão não é você ser judeu, a questão é você parar com a idolatria. Ou seja, a mesma história que aconteceu com o profeta Elias, quando dos 450 profetas, que ele ficou lá e tudo fez tudo que aquilo, e veio o fogo do céu e consumiu. A questão que ele falou é, galera, vocês só tem que decidir o lado. Escolhe. Ou eterno, ou idolatria. E aí as pessoas, quando consumiu, o que eles falaram? Só o eterno é Deus. Ou seja, só o eterno é Deus. Só Deus é Deus e acabou. Não tem outro, não tem pai, não tem filho, não tem espírito, não tem fé maluca. É a verdade. Ou seja, tu vê que o eterno ele faz de tudo para você conseguir voltar. Tudo para você conseguir se arrepender. Entendeu? Para você ver que isso tá errado. E acabou, pô, Eterno, me perdoa aí. Tava acreditando numa parada nada a ver. Tô vendo aqui que tá errado. Porque tu pode ver que Deus sempre fez isso. Ele fez com Adão e Eva. Ele perguntou onde é que tu tá, Adão. Ele já sabia, onde é que tu não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo sabe a história. Ele já sabia, pô. Pra quê? Pra pessoa, pô, errei. Pra que ele queria ver o que o Adão falando. Errei, pô, desculpa, errei aqui, pô. Fiz a besteira lá, comi aquele treco lá. Acabou. Quando ele chegou pro Caim, mesma coisa. Caim, cadê teu irmão? Pô, ele não sabia que o irmão dele tava morto. Ele sabia, pô. Mas ele dá sempre a chance no último segundo, os 40 segundos do segundo tempo, pra você ainda se arrepender, pra você enxergar, pra você não sofrer, pô. Porque não é que ele é mal. É que consequência natural é vir com base naquilo que você escolheu. Ou seja, imagina uma pessoa saudável e uma pessoa não saudável. O não saudável, como todo dia pizza, Coca-Cola e tal, não sei o que, hambúrguer, x tudo, cara, não tô falando que isso é ruim não, mas imagina o cara só comer isso, o cara não come uma salada, não come uma parada, sabe, para dar sustância, ferro, para dar energia direito, o cara só se entope de Coca-Cola e besteira. Pô, aí agora tu vê pro outro lado uma pessoa que come Coca-Cola, mas só que toma Coca-Cola, só que ele também come arroz e feijão, ele come a carnezinha direito, ele não alopra, ele come disso, aquilo, outro, aí ele come o franguinho dele, aí ele faz exercício, enquanto o outro só fica sentado ou não faz nada, ou sei lá, trabalha só sentado, aí não faz nada também, aí tem problema de varizes, de coluna, de dor no ombro, dor nas costas, e continua, e continua, e continua. Quando chegar os dois com 60 anos, quem vai estar todo cacarecado? Pô, o cara que ficou sentado ali e só comeu besteira. Aí falar, Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez, você fez isso com você. É a causa e a consequência. Ou seja, você vê que até nos últimos segundos, Deus mostra. Ele mostra em desenho, ele mostra em filme, ele mostra em série, ele mostra no seu dia a dia, ele mostra no seu trabalho, ele mostra na sua vida, ele mostra perto de você, no seu vizinho, no seu amigo, no seu cachorro, passarinho, periquito. E, mano, te mostra todas as formas possíveis para você conseguir voltar sem você sofrer, porque ele vê que o erro, o chamado pecado, é só simplesmente a palavra erro, ou seja, tu só tá errando. Cara, só tu corrigiu o erro, acabou. Ou seja, o ponto aqui que eu queria falar para vocês era esse, e eu vou cortar aqui para falar umas outras coisas lá na frente. Você é aquilo que você come, exatamente. Se aquilo que você come te faz, te muda, altera você, imagina algo espiritual. Também vai mudar, tanto bom quanto para ruim. Então você tem que pensar, ler por si próprio e tirar suas próprias conclusões e ver que o povo judeu sempre esteve
e sempre estava certo, e não espera igual Madara, porque você pode às vezes nem chegar no nível do Madara e nem ser ninguém ruim, só vai ser uma pessoa que vai se lascar porque está seguindo o caminho errado. Enfim, então pensa com a sua própria cabeça e vamos lá. Agora eu vou falar sobre o Jiraiya. Galera, dei uma paradinha aqui também para falar sobre o Jiraiya, né? E sobre esse o sábio tarado. Bom, Naruto chama ele de sábio tarado. E bom, se a gente lembrar que eu falei que o Jiraiya, na verdade, ele é quem? Ele é o rei Davi. Bom, se a gente lembrar da história do Jiraiya, ou do rei Davi, perdão, as pessoas tinham o costume de julgá-lo perguntando qual era o pecado que ele dá, qual é a consequência a pessoa que peca, né, que erra ficando com a mulher do outro, né? Tinha esse costume de falar e tudo na época dele. Assim diz os livros sagrados. E, e o que eu quero dizer daqui é que, primeiramente, se não me falha a memória, o Rabino Itzhak, falou do canal Minha Vida Ortodoxa, ele falou sobre isso no Talmud, diz, se eu não me engano, Tratado de Shabat 56a, diz que todo aquele que diz que fala que o Davi, Amélia, rei Davi, errou, essa pessoa está errada. Ou seja, já estou falando aqui, né, que quem fala isso já está errado e ponto. É só a explicação que eu estou tendo para falar do desenho, tá bom? Já deixar um adendo aqui já deixa bem explicado. Bom, então o Jiraiya, ele tendo esse apelido de velho, ou no caso de sábio tarado, bate justamente com a história de Davi e Amélia, que todo mundo alegava disso dele. Todo mundo alegava isso dele e todo mundo achava isso dele. E no desenho botou ele como o velho sarado, tarado, não sei o que, olhava as meninas no banheiro e tal, tomando banho, e beleza. Sendo que na realidade é só uma força forçada de mostrar que de fato aquele ali é o rei Davi. Bom, eu queria deixar esse adendo aqui que eu esqueci de falar na parte lá do Jiraiya e eu deixei passar, já tinha editado, já tinha postado, falei, mano, não vou falar só por causa disso, eu preferi complementar, implementar no vídeo seguinte. Bom, e é isso, galera. Sim, uma semelhança entre os dois. Bom, Davi Amélia. Fala, mas como que Davi Amélia ensinou Naruto? Como que ele, em vida, ensinou Naruto? Bom, sabemos que os sábios explicam que o Naruto, no caso, Mashia, ele aprendeu com os 7 pastores. Aí fala os 7 pastores. De novo, vou orientar vocês para seguir um rabino formado no Rabinato de Israel, sério, ortodoxo, pessoa séria, temente eterno, que faça as coisas corretas e que vão destruir para a verdade, tá? O que eu estou falando é só uma pitadinha, o bom que te dá um gostinho de quero mais e você procurar buscar a verdade, você não parar aqui e continuar pesquisando e não parar por aqui, porque pode ser que esteja alguma coisa deturpada ou errada que eu estou passando para você, tá bom? Vamos lá? Estou ficando nas partes dos 7 pastores. Então significa que ele, querendo ou não, ele recebeu a, a, a instrução de sim, de Davi Amélia. Ele aprendeu com os 7 pastores. Ou, ou ele aprendeu com todos esses que foram representados como os pastores do povo de Israel, que eles foram grandes líderes do povo, e diz que a alma de Mashiach deve vir e está estudando e aprendendo com eles, com os melhores, para ser o melhor para a humanidade. Né? Não tem como ser menos que isso. Até porque ele permanecerá como rei direto e não passará a coroa. Então a pessoa tem que ser capaz, capacitada e inteligente. Ou por isso que os sábios, o mínimo que a pessoa tem que ser um sábio de Torá, um erudito de Torá. A pessoa é o mínimo que a pessoa tem que ter, além de construir os templos, ter paz, enfim. Então, com todas essas coisas, com todos esses requisitos, a pessoa pode sim ser uma Shia, além, por mais que tenha completado tudo, quem vai esperar? Vai ter que vir ele é o Navi e falar, sei lá, porque o Eterno deu a capacidade para ele falar sim ou não, se a pessoa é Machia ou não. Então, dependemos do profeta Eliel, a Navi, que o Eterno mande o profeta Elias, para o profeta Elias fazer a sua parte e o Machia fazer a sua parte. Tá bom? Então, ficamos com essa parte. Então, você entende que o porquê que quando diz que o Jiraiya fala que a história, ele não tinha como concluir aquela história, porque o conto dele, que fala que é o conto de Naruto Uzumaki, ele não sabia o nome e também ele não sabia como finalizar, porque essa história estava
inacabada. Ele falava isso e realmente, de fato, porque naquele momento, naquela época que ele estava vivo, Machia Ben Davi, o Machia Ben Davi, não, perdão, Davi e Amélia, ele ainda estava fazendo a construção do primeiro templo. Então, o primeiro templo tinha que chegar, destruir, chegar ao segundo, destruir, reconstruir o terceiro. Então, ou seja, até vir esses três, a história realmente, de fato, estava inacabada. Então, não tinha como ele definir quem era a pessoa, o verdadeiro Machia. Então, por um outro lado, vemos que, novamente, antes da guerra com Madara, devemos dar atenção para o Pen. Cara, agora eu vou falar aqui uma parada pra vocês. Bem, não tô querendo alfinetar a religião de ninguém. Não tô querendo alfinetar a fé de ninguém. Só que vocês pensam com a cabeça de vocês e procurem saber se, se condiz com o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos lá. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Kabbalah com relação ao Pen. Os olhos dele, bom, primeiramente, ele é chamado de caminho do sábio dos seis caminhos. Ele tem os olhos dos sábios dos seis caminhos. Bom, dos seis caminhos, ele tem uma coisa chamada Rinnegan, né? Para isso, ele tem que morrer e depois reviver para ele ter esse olho. Bom, é meio engraçado essa parte porque o Machia ele tem que fazer tudo de uma vez só. Ele não, aparentemente, ele tem que ter uma vida só. Ele vai construir o tempo, vai ter tudo certo, tudo uma vez só. Então, o que que acontece? Tu vê que é o extremo oposto dessa visão. Vamos botar, tá? Novamente, gente, não estou falando mal da pessoa. É só para vocês refletirem que o Pen, de fato, é como o cristianismo. Fala que havia um e depois vai vir outro de novo e não sei o quê. Gente, eu li Deuteronômio para vocês. Aquele que falar que é profeta, existe meu nome, Deuteronômio 13, está dizendo que ele morrerá. Ou seja, ele não era de fato aquela pessoa que você achou que era. Ele não era Mashiach. Ele não existia essa tal de religião nova. Não existia. Não existe. Não existe religião. O que existe é a vontade eterna. Tudo que o povo judeu faz é vontade eterna. Nada mais, nada menos. Tanto que está escrito lá. Não alterar nada. Tipo, não acrescentar nada, nem tirar nada. O Eterno mandou fazer. Faça. Então, é orientação. Torá é uma orientação. Não é, é um estilo de vida. Não é religião. Não existe esse negócio de religião. Religião foi criada para as pessoas para conduzir o povo. Enfim, não vou entrar nessa questão, nesse mérito, para não ficar tão chata, maçante a aula, falar sobre um negócio mais light, legal e bacana para vocês ficarem aqui e escutarem até o final. Bom, o que tem a ver esse lance de ele ter. Qual o problema dele ter voltado? Porque o olho dele, o olho do Sharingan, que é o olho, no caso, é uma visão deturpada da realidade, ele lê aquela pedra, bendita da pedra. E essa pedra está alterada pelo mal. Na Torá, o que é representado pela pedra, não assim, cabalástico. A Torá foi dada no Monte Sinai, o Eterno deu as tábuas dali, melhor dizendo, eram que? Pedras. Sendo que, após aquilo ali é só os 10 ditos que o Eterno falou. No caso, vulgarmente falando como os 10 mandamentos. Não está a Torá ali. Dali você vê que no cristianismo eles deturparam, pegaram a Torá, a Sagrada Torá, e quiseram botar algo extra em cima. Lembra que eu falei para vocês no início do estudo? Que é o quê? Enquanto Esav, que é a representação do mal, estiver por cima, Yaakov está por baixo. Sendo que é a representação do bem. Quando virar, não tem jeito. Então o mal vai se extinguir e a verdade vai vir à tona. E bom, vocês podem ver que de fato. E por que veio à tona? E por que ele está errado? Porque tu viu que o próprio mal cegou o olho dele para ele entender errado e ele passar a visão, o que tinha que ser feito de forma deturpada.
E você pode ver que depois eles perceberam que a placa foi alterada por um homem, por um mal, que foi antes da criação. E ele já estava esperando isso, ó. Ou seja, o mal antes daquela pessoa nascer, antes dele pensar, o mal já estava lá, ó, matutando. Porque o mal é isso. Ele consegue esperar. Ele tem. Cara, enquanto ser humano quer. Não, tem que me vingar daquele cara agora. Não, o mal não. Ele fala, mano, tem todo tempo. Tem 7 mil anos. Até um pouquinho menos. Mas deixa. Ele deixa. Porque vai de pouco. Vai de pouco, a pessoa não sente. Porque se pega, virar e fala assim, cara, mata aquela pessoa ali. Pô, cara, muito difícil o cara errar. Mas começa, não sei o que, briguinha, intriga e tal. Aí vem uma fofoquinha de alguém falando que, não, não sei o que, tinha minha fofoca, te pegar com não sei o que, uns caras aí. Aí sei que, não sei o que, o cara, te pegar nos caras. Cara, aí o cara, vou ter que pegar ele então primeiro. Então, tipo assim, o mal, ele cria-se a ilusão visual e a pessoa embaralha a mente e erra. Ou seja, a pessoa não erra instantaneamente. Obviamente, se a pessoa for muito ruim, mas se a pessoa normal, que quer? Se a pessoa normal, ele não vai errar de jeito. Então, o mal sabe disso. Ele sabe o padrão. Ele já cansou de ver, gente, como é que erra e como é que acerta. Então, ele sabe como é que o ser humano erra. Então, ele costuma ir devagarzinho. Por exemplo, o exemplo da cobra, que ele pergunta para Eva: Eva, como é que funciona esse lance da árvore da vida, do bem e do mal? Que eu quero entender. Ou seja, ela já estava lá. Ela já estava lá quando foi passado para Adão. E por que ela quis fazer isso? Queria saber até onde a Eva sabia. E a Eva, quando a Eva falou: então, Adão passou para mim que Deus mandou não comer, nem, vírgula, tocar. E aí o mal empurrou a Eva, Eva encostou e falou: tá vendo que você não tá morrendo? Tá vendo que você não vai morrer? Ou seja, você encostou. Quem garante que isso tá errado? Se você encostou e não morreu, você não morre. Ou seja, o mal espera, cara, espera você escutar. Ou seja, você escutou, você já caiu na ladainha. Tem que cortar o mal. Ou seja, não, porque a pessoa vai vir e vai voltar de novo. Não existe isso. Né? Tô que até no desenho, até em um desenho, quando a pessoa volta, reencarnação, como é que é o nome do jutsu? Encarnação impura. Nossa, para, o desenho é verdade. Não, é que de fato, reencarnação impura, ou seja, é de forma errada, que ele volta à vida ali, de forma impura, de energias negativas. Usa-se o corpo de outra pessoa no desenho. Não sei se você percebeu. Pega um corpo de uma pessoa, tem que matar uma pessoa para pegar outra pessoa. Ou seja, mata uma pessoa, no desenho, falando, né? E pega um cadáver e a alma da pessoa, ele pega a alma da pessoa e bota nesse cadáver. E, e a pessoa vira aquela aparência daquela pessoa. Tu entendeu como é que funciona? Ou seja, não vá para os seus olhos. Eles te enganam. Então, por isso que você não tem que ir nos milagres. Tem que ir no que o Eterno mandou você fazer. Exatamente no que o Eterno mandou você fazer. Então, bom, falando também desses olhos, lembrando que o olho dele é uma coisa legal que ele tem várias camadas. Eu não sei se você lembra, mas na primeira aula eu falei que na Kabbalah cita que cada mundo espiritual representado ou é representado como a cebola e a casca dela, que envolve a que foi implantado nele. Ele não é daquela natureza do Sharingan e do Uchiha, porque ele é um Uzumaki, sendo que houve-se a mistura de corpo. No caso do olho de um pai que, na realidade, não estou dizendo, gente, não estou dizendo que o pai dele é o Madara. Eu estou dizendo que na história, historicamente, lá nos livros sagrados judaicos, diz que a Maria, sim, teve relação com outro homem, tá? Então, ou seja, sendo que não mostra, não conta. No desenho a gente conta porque a gente vê todo o cenário. Então no desenho está mostrando que realmente aquele olho não é do pai nem da mãe dele. Aquele olho é do outro cara que foi o que a Maria pulou a cerca, certo? Estamos entendidos até aqui? Ou seja, e os olhos devemos entender que não é o olho físico, o olho, o glóbulo ali não. É a forma na qual você enxerga aquela coisa. Ou seja, no desenho quis interpretar isso. Não é à toa que até
o, o final do desenho, do anime, mostra isso. Quando o Kakashi consegue o olho do Obito e, no estalar de dedos, o Kakashi tá assim, os dois Sharingan, e ele acaba assim, os dois Sharingan, num passe mágico que ele não ficou cego. Como assim? Ele só tinha. Um olho era dele, o outro era do Obito, certo? O Obito vai falar que o Obito tava com dele, guardado no bolso. Não. Ele tava com um Rinnegan e outro Sharingan. Então, quando ele pegou o olho dele, se fosse fisicamente, ele teria ficado o quê? Cego. Ele ia ter que ficar usando tapa-olho pro resto da vida dele. Ou seja, não foi o que aconteceu. Ele ficou com o outro olho, certo? Ou seja, aquele olhar errado que o Kakashi tinha com relação ao Bito, ele morreu, ele se exterminou. Quando ele queria até matar ele, por mais de tudo que parecia que estava tudo bonitinho, ele quis matar o Bito. Ou seja, ele não matou por quê? Porque quebrou-se aquela raiva, aquele ódio, aquela forma de ver as coisas e ele enxergou com o olho dele normal. Conseguimos entender que o olho no Naruto não é o olho, não é o glóbulo, não é nada disso. É a forma na qual você enxerga a situação. Não é à toa que o Sharingan ele é ativado através do medo, da emoção, não lembro agora, da raiva, eu acho, da emoção, não lembro agora. Acho que é do ódio. Então, por esse motivo que o Tobirama ele tinha raiva do Uchiha, porque ele entendia que aquele não é o olho que fica poderoso. Ele simplesmente ele cresce a fúria nele e ele cada vez ele vai achando que ele está mais certo e mais certo e mais certo, sendo que ele está cada vez errando mais e mais e mais. Não é à toa que o Nagato, que não era o Uchiha, ele tinha capacidade de usar porque ele tinha muito chakra, assim como o Naruto conseguiu usar a raposa porque ele já também tinha muito chakra e por isso que ele teve todo aquele problema de regulação, ele não conseguia fazer o clone, porque era muito chakra dele, muito chakra da raposa, e ficava nesse empurra-empurra, e ele não conseguia conduzir ali quando ele era criança. Ou seja, então tu vê que tudo se baseia na Torá e tudo encaixa, tudo faz sentido. Por que, que o olho sumiu? Por que, que o cara tinha aquele olho? Ou por que, que o fulano tinha aquele olho? E tu pode ver que justamente o Nagato, ele enxerga, ele percebe de fato que ele estava errado. Ou seja, tudo que ele estava fazendo, ele achou que ele estava certo. Ou seja, que foi interposto nele. Aqueles olhos, aquela forma de ver as coisas. E ele, o que, que aconteceu? Ele cedeu. Entendeu? Ele cedeu para o Naruto e falou: Não, vou deixar a paz com você, você está certo. E ele deixou e ele morreu em prol do Naruto, certo? Podemos ver isso na mesma história com o Obito. O Obito Madara, quando ele faz isso com ele, fala que o mundo está distorcido, está quebrado e tal, não sei o que, mundo podre. E quando ele vê a primeira morte, automaticamente se desperta o Mangekyo, ou seja, se desperta a raiva dentro dele, porque ele viu uma coisa numa fração de segundo, ele achou que ele está vendo o quadro todo, sendo que ele está vendo só aquela fração de segundo. Ele não sabia nem por que, que ele tinha matado, nem por que ela tinha morrido, nem se ela que se matou. Ou seja, tu vê que tudo aqui envolve ao olhar, que como diz no do Deuteronômio, no Shema que diz, no final vai seguindo, ou já eterno nascido eterno é um, e depois fala uma partezinha que fala, não seguirá e não seguirá atrás dos teus olhos, atrás dos quais vós andais errando. Por quê? Porque o teu olho é limitado àquele tempo, àquele espaço, àquele ângulo. Dependendo, como eu já falei, acho que se eu não me engano, eu falei no vídeo passado sobre o ângulo. Dependendo até do ângulo, você acha que você está vendo a verdade, mas você não está vendo. Porque o seu olho é limitado, porque você não é onipotente e você não é onipresente. Ou seja, o seu olhinho está ligado àquele ângulo, àquela situação, àquele tempo. Até o miolinho, que é o mundo que a gente está, o mundo da mundo da ação. Ou seja, então, o olho dele, a visão que ele enxerga do mundo espiritual é totalmente deturpada, ou seja, é totalmente errônea, entendeu? Ou seja, enquanto ele acha que ele está muito além, que ele está muito elevado, ele está em 180 graus da verdade. Ele está totalmente errado. Ele acha que está totalmente certo. E não é à toa que, quando o Naruto, que ele escuta, o que eu falei também, o lado ruim, funciona assim. Mas como é o lado bom também, do mesmo jeito. Ou seja, onde está o problema, também está a solução. Do mesmo jeito, quando ele escutou o Naruto no final da briga, ele falou: Caraca, realmente, mano, eu errei. Quando ele parou pra escutar, ele falou: Caraca, mano, eu errei esse tempo todo. E aí ele fala: ô Naruto, agora eu deixo a paz nas suas mãos, a paz do mundo nas suas mãos. Porque ele achou. O mal é que o mal acha que do jeito que ele tá falando, tá fazendo, tá certo. Esse é o problema. Você acha que o Deus de alguém ia mandar Deus nos livre
fazer tudo. Cara, criança, pegar, cortar criança, abusar de idoso. Tu acha que Deus ia mandar você fazer isso? Ou seja, os caras fizeram isso, Hamas fez isso, o povo de Israel, acho que 7 de setembro, 7 de outubro, não lembro. Cara, olha que absurdo. Tu acha que o Deus dele, que independente do Deus que for, sei lá, o cara acredita em Buda, o cara acredita no JC, o cara acredita em qualquer coisa. Mano, na minha concepção, imagino que o Deus, o mínimo que ele tem que ser, é bom. Mínimo. Então como é que ele acha que o Deus dele tá mandando ele fazer aquilo ali? Abusar de criança. Cara, tá louco, cara. O cara de criança, de idosa, de. Tá entendendo que não bate, a conta não fecha, não faz sentido. Quando realmente acontecer de falhar, eles escutarem, eu falo, cara, como é que eu errei desse jeito, mano? Eu achei que eu tava indo super tzadik, eu tava fazendo tudo super bem. Eu achei que eu era nossa, o mais elevado. Sendo que o cara tava mais elevado para baixo. Ou seja, ele era o mais negativo possível. A alma dele estava sendo destruída. Entendeu? Ou seja, num desenho, tu consegue compreender que, cara, a visão das pessoas, do mundo. E tu vê que num mero desenho, tu consegue entender a essência de tudo que tá por trás disso, tá? E tu vê que quando acaba, aonde que o Naruto vai conversar? Aonde que ele vai conversar? Ele vai conversar com um cara que fica dentro de um local, dentro de uma árvore, com uma mulher que acha que é um anjo, que justamente na mesma história do JC, que é a Maria, que ela fala, ela acha como se fosse uma entidade, uma pessoa muito especial, muito elevada, e o carinha que acha que é um deus, que manda e desmanda. E eles estavam ali dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o Machia teve que ir lá na essência, lá na raiz, no desenho, aparentemente, rasgar, clipar, entrar na raiz do problema e falar, meu irmão, tá errado, cara. O bagulho é pra lá, tu tá indo pra cá, meu irmão. E o cara escuta, ele ouve e fala, mano, tu tá certo. E aí, quando ele corrige toda a estrutura do mundo. E agora tem um nome do Eterno dos 72, que tem o primeiro, que ele começa com a letra Vav, depois, que não pode falar o nome do Eterno, João do Eterno, assim, em sequência, é só pra. Eu tô fazendo estudo aqui pra passar vocês de uma forma melhor, que eu não vou escrever também não. É, e aí depois tem a letra Re, e depois tem a letra Vav de novo. O que significa esse nome? Se você pesquisar no Google, 72, você perguntar, ver a tabelinha do primeiro, você vai ver que significado ele repete. É o único nome que repete duas vezes, tanto na primeira linha quanto na sétima. Ou seja, significa a correção do mundo. Ou seja, aparentemente, se varar, tá? Lembra? Pesquisa, pergunta o Rabino, se isso é certo. Até porque as pessoas hoje em dia, o mundo está muito baixo, pode se estudar Kabbalah, porém, entretanto, todavia, contudo, não posso passar. Então, isso aqui é só uma alusão para você conseguir compreender e perguntar um rabino. Pergunta um rabino, olha só, pergunta um rabino, tá bom? Então, vamos lá. Então, aparentemente, o que acontece? Que ele veio para, no caso, o Mashiach Ben David, no caso, o Naruto representando o Mashiach, ele veio para corrigir o mundo desde a essência. Ou seja, desde o problema de lá da árvorezinha, do bem e do mal, do carinha que achou que estava fazendo o certo, que fez todo mundo errar, Mashiach vai vir e vai consertar. Desde a raiz. Desde Adão. Desde Moshe. Desde tudo. E pegar tudo. E rasgar tudo. Todos esses problemas do mal desde a raiz. E corrigir tudo. E nesse momento, o que vai acontecer? Gente, queria deixar uma lenda aqui, que eu me empolguei na hora que eu tava falando, que ele vai corrigir tudo e tal, não sei o quê. Não, calma aí. Deixa eu explicar direito. Na realidade, os sábios já dizem que, desde a época lá, de Adão, Caim, tudo já foi corrigido. Aí chegou Esaú, já foi corrigido. Época de Moisés já foi corrigido. Então, tipo, já para trás já tá tudo sido, já tudo foi corrigido, certo? Eu me empolguei ali que na realidade não é ele que vai corrigir. A toda a nação em si, todos os povos em si se corrigirão, tá bom? Eu me empolguei ali,
me coisei. E eu esqueci de falar no final. Eu tinha que ter falado isso, queria corrigir e tal, mas não é isso. Ele só vai mostrar e tal, e tu vê que vai naturalmente as pessoas se vão ver e ele é uma Mashiach. Ele não precisa de falar porque vai acontecer. É isso que eu queria dizer, sendo que eu esqueci de falar isso. Eu tenho que falar aqui para você falar, ah, não, porque você falou que o Mashiach não vai corrigir, o Mashiach vai corrigir, o Mashiach não vai corrigir ninguém, meu irmão. Corrige você, o seu próprio problema. Sendo que as coisas serão reveladas após a vinda de Mashiach. Vão ser reveladas cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que diz e o conhecimento preencherá o mundo, assim como as águas do oceano preenchem o planeta Terra. Ou seja, ele vai vir, nesse período, virá o conhecimento. Se você quer ir para a esquerda, você vai. Se quiser ir para a direita, você vai também. Ou seja, a iluminação nos olhos e tudo, entendimento, vai haver. Realmente, ele não precisa de falar que ele é Mashiach. Por que vai acontecer naquele momento? Ele faz aquele negócio lá, tum, um jutsu, e aí todo mundo revive. Concorda comigo que já é flui, natural? Ou seja, ele precisou de falar que ele é Mashiach? Ele precisou de fazer uma religião nova? Ele precisou de falar que Deus falou com ele? Não. Nitidamente, as pessoas subjugaram ele. Ou seja, automaticamente o que ele fez? Reuniu todas as pessoas. E aí todo mundo foi um para Deus. Obviamente que no desenho não tem isso, mas só para vocês entenderem. Que até, se você reparar, diz que Mashiach ligará todas as cidades com Jerusalém, como Jerusalém. E se você reparar, quando vai para a etapa do Boruto, há uma coisa que eles fazem que liga a Konoha, é um trem que liga as cidades. Muita coincidência, ou seja, era messiânica no Boruto também. Então tá. É falar sobre um pouquinho sobre o Naruto agora. Falar sobre um pouquinho do Naruto. O Naruto, tem pessoas dizer, no modo sábio, que ele aprendeu com os sábios, com os sapos, com o sapo eremita, com o Jiraiya, e que na verdade quem sela, que fala, que selou tanto que botou no sapo lá, selou no sapo. Lembra dessa parte? Quando o Jiraiya tá falecer? Se não me engano, são as páginas do livro que ele diz que Naruto é o que sela, que ele é o garoto da profecia. Ou seja, há uma pessoa, então, além dele ser Mashiach Ben David, perdão, além dele ser Davi Ameller, o Jiraiya, ele faz com que um sapo vá para o Naruto e ele jogue o Naruto e decida lá pro Hokage, lá para quem tá na hora lá em Israel, em Konoha, que aquela pessoa é a criança da profecia. Ou seja, ele é uma Shia, um sapo. O que eu te falei? A pessoa que se anula completamente. Lembra, eu te falei da história no início. As Shans são representados como justos. O justo completo. Que ele vai virar e vai falar: eu tenho a prova aqui. Esse garoto é o garoto da profecia. Porque o justo tal me falou. E ele anotou aqui nas minhas costas. E ele marcou. E estava escrito lá realmente todos, no caso, os números das páginas do conto de Naruto Uzumaki. Agora uma coisa interessante sobre Naruto Uzumaki, vou tentar deixar aqui e lembrar de colocar um, um vídeo relacionado a Fênix. Aí você fala, o que tem a ver a Fênix, o que tem a ver Naruto? Cara, tu tá viajando muito. Tá bom, olha só. Fênix, eu escutei um vídeo recentemente do Rav Yakov. Ele falou sobre a Fênix e uma mulher que queria, resumindo aqui porque eu quero que você assista o vídeo lá, ele falou que tinha uma mulher, o marido tinha acabado de falecer, e ele estava fazendo uma fênix, uma moldura, ele era muito habilidoso, e a fênix era muito bonita, sendo que ele ficou um trabalho inacabado, e infelizmente o marido não conseguiu terminar, e ela falou que queria terminar, sendo que ela chegou até o Oreb, perguntou ao Oreb, o Oreb falou assim, aí ele falou, tá, mas o que a senhora quer saber? Aí ela falou, bom, eu não acho muito judaico essa história da fênix, porque, bom, esse pássaro parece meio grego, uma história meio romana, meio algo fora da realidade judaica. E aí o Deb deu aquela risadinha e pediu pro secretário dele, o ajudante dele, pegar um livro de Jó. Ele pegou, começou a ler, agora você estuda, vê o vídeo lá que eu tô te falando do Rabino Yaakov, depois volta aqui. Bom, resumo de tudo, você já assistiu o vídeo, né? Você voltou aqui. Você voltou aqui, então sabe que o Fênix em si é representado por um
pássaro, um animal que não recebeu do alimento da fruta do bem e do mal. Ou seja, ele é um animal imortal. Ele não recebeu o bem e o mal dentro dele. Então, naturalmente, ele é um ser imortal. Tá? Porque o mal só chegou no ser humano por quê? Por causa do alimento. Sendo que acontece, esse pássaro chamado Hall, ele, ele não recebeu esse alimento. E quando aconteceu isso, ele tem esse ciclo de vida e morte, ele volta, ele como se fosse um Benjamin Button e volta, loop infinito, tá ligado? Ele, depois de envelhecer, ele volta, e depois fica criança, depois envelhece, ou seja, ele fica nesse loop infinito, aparentemente foi o que deu a entender. E, e esse ciclo, mais legal, se você assistiu o vídeo, você já tá ligado, você já tá ligado. Quando você assistiu o vídeo, sabe que esse loop, quando a pessoa volta, é chamado em hebraico de Naruto. É, muita coincidência, só que não. Eu acho que o Kishimoto é um pessoa brabo aí de Kabbalah, só pode. Eu perguntou muita coisa pros rabinos, que pelo amor de Deus, tem tanta coincidência aqui que chega a ser engraçado. Parece que ele leu a Torá, estudou e quis fazer um desenho daquilo ali, tá ligado? Pra ficar algo divertido, legal. Bom, assim como também tem muitas outras, assim, o Suzano, a chama de Amaterasu, que é da mitologia, se não me engano, chinesa, não tenho certeza. Até rimou. Então, enfim. E tu vê que Naruto, ou seja, o conto de Naruto Uzumaki. E Naruto em chinês, na verdade, nada mais nada menos que é o peixe que é posto em cima da sopinha do lamen que ele come muito no desenho. Sendo que, cara, sabe o que é mais legal? Que na história diz que na era messiânica, quando acabar as coisas, o Leviatã irá falecer, o Eterno irá matar o Leviatã e todos irão fazer uma grande cabana e comer de sua carne. E a carne, aparentemente, aqueles que se abdicarem de comer porco irão comer dele e ele terá esse mesmo gosto da carne do porco, sendo que de forma kosher, pura, correta. E aí o que acontece? Esse peixe, que é mais engraçado, que você come, que a pessoa vai ser a refeição do justo, todo mundo junto, é, é um peixe, né? E o final o último prato é qual? É um peixe. E querendo ou não, e o nome dele, que em chinês, japonês, não sei agora, é significado, é peixe que você come, que você bota em cima da sopa. Ou seja, e é justamente o peixe que a pessoa vai comer na era final de Mashiach. Ou seja, chegando ao fim e da, de toda essa explicação, de toda essa lógica, e por que que Mashiach, e por que Naruto é uma Mashiach, a explicação, obviamente, né? Bem básica, simples, para qualquer pessoa conseguir entender e compreender a divindade mesmo num ato mais simples. Bom, tem mais coisas que eu quero falar e vou dar um pause e vou tentar lembrar aqui agora. Eu esqueci de mencionar uma coisa também do pássaro do Fênix. Mais legal, você fala assim, tá, mas nem mencionaram no Fênix? Sim, mencionaram sim. Fênix no Naruto na guerra, na Quarta Guerra Mundial. Índia, Neji pula e se sacrifica para salvar o Naruto. Naruto sobrevive e nesse instante ele vive, ele representa como um pássaro de fogo que ele morre, vira uma fênix, uma grande fênix, do nada, sem lógica alguma, Neji vira uma fênix e morre. Ou seja, nitidamente, aparentemente, nada é por acaso. Vocês veem e percebem que nada é por acaso. Kishimoto não tá doido, senão o Eterno que mandou ele escrever. E que nem fala que o Eterno, que isso aqui é torta, não sei que esse é termo cristão, mas querendo ou não, enfim, uma parada, lembrando de cristão, lembrei que também a etapa que quando Naruto está conversando com ele, e da onde que eu tiro que ele é cristão, até porque da Torá, tudo que eu expliquei, mesmo que a pessoa ache que não, sabe o que é mais legal? O próprio Kakashi, na briga do Kakashi contra o Itachi, o Itachi no caso contra o Kakashi, tem uma coisa muito legal, que é o Tsukuyomi. Quando ele enfia o Tsukuyomi no Kakashi, ele fica afiando a espada, como é que é no cristianismo?
Diz que quando o J6 está pendurado e ficou a coisa, né? Lança, não lembro, e saiu água. E lá no Tsukuyomi, justamente uma cruz é posta para a pessoa. E a pessoa fica sofrendo, sofrendo constantemente, num loop infinito. E aí você fala, ah, uma coincidência, porque o Sharingan agora você fala que é do mal. Tô falando que você. Não tô falando que a pessoa que é cristã é do mal. Tô falando que a visão é deturpada da verdade. Não tô falando que você é mal, você é maligno. Não. É que a visão está errada. E aí, como eu posso dizer, como posso comprovar que também o Pen tem essa mesma visão e tá errado? Porque até quando ele para, se você reparar antes de Naruto entrar, de costas, dá para perceber nitidamente que o Pen ele está preso, na verdade, em uma cruz. É uma cadeira, mas aparentemente é uma cruz. Eu vou parar o vídeo, vou deixar o vídeo para vocês verem e depois vou botar de frente. E aquelas estacazinhas para cima, aparentemente é que ele. Eu não vou botar no vídeo, mas todo mundo sabe que normalmente nessa religião cristã tem o costume de botar tanto na mãe quanto nele essa luzinha na cabeça dele, um arco de luz. E se você reparar, a luz, esse sol que brilha no topo da cabeça dele, é o princípio da idolatria, porque diz que começou a idolatria começou justamente desse jeito, né? Por causa do sol. E na época dos egípcios, eles de fato eles adoravam o deus Sol e era o paganismo máximo da idolatria. E o que acontece? Se você reparar, esse Sol é, até a religião cristã tem o costume de adorar no domingo. E se você reparar, cada semana todo o mundo tem o costume de botar 7 dias na semana, ou seja, não passa, ninguém faz 10, ninguém faz 8, ninguém faz 5, ninguém faz 6. Todo mundo conta 7 dias na semana. Então, com esses 7 dias na semana, nitidamente, cada um coloca uma representação de um astro por dia, que isso é. A astrologia judaica também, sendo que a pessoa joga pro lado errado, que é o que? Se você reparar, se você pode pesquisar, que é melhor para você, que é o que? Todas as semanas são contadas com cada astro. Então, o sétimo era para ser, acho que é Júpiter, Saturno, não lembro, que é o Shabat. O que eles botaram? Eles inverteram, em vez de 7 ser aqui, eles botaram 7 aqui. Vamos lá, galera. Então acontece. O sétimo teria que ser o Saturno, que é o Shabat. Porque começa. Seria o certo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sendo que, quando se altera o primeiro dia da semana, em vez de botar o domingo, que é o primeiro dia da semana, botando o segundo, que já está dizendo que é segundo dia da semana, você altera toda a estrutura. Nós não sabemos o porquê que adorar no domingo é tão ruim, mas se você reparar, justo no domingo que governa o Sol, né? À toa que em inglês é Sunday, dia do Sol, Saturday, Saturno, Day, não sei o que, Day, tu vê que todos os idiomas são com base em astros específicos. Então, quando você altera o que seria o primeiro dia da semana, o domingo, que é o sol. Você bota para adorar no sol como se fosse um feriado, que é o que acontece normalmente sem ser em Israel. Obviamente tem outros vezes deve ser também alterado, tá, galera? Eu não sei. Mas enfim, a base que eu tô tendo aqui do Brasil é Israel. Ou seja, em Israel, domingo é dia de semana, normal, é o que começa a semana. Porque domingo é o primeiro dia. Segunda-feira é o segundo dia, terça-feira é o terceiro dia, assim sucessivamente até o sétimo dia, que é o Shabat. Ou seja, eles alterando isso, o que, que eles estão dizendo? Que eles adoram o Deus Sol, que desde a época do Egito eles adoravam a idolatria máxima, que era, se não me engano, o Deus Ra, lá, uma parada assim, era o Deus Sol. Até no desenho Yu-Gi-Oh! São três deuses egípcios, ou seja, já vê que é idolatria, que são mais de um deus. Mas, querendo ou não, um dos mais fortes, que era, se não me engano, era o mais forte, era o que? O deus. Era o deus Ra, eu acho que era o Ra, não lembro agora. Dragão alado. Não, não.
Enfim, era um deus egípcio chamado Ra, ou seja, Deus Sol. Ou seja, significa que tu vê que a idolatria de lá de 1900 Guaraná de rolha é mesmo idolatria com outro nome, com outra carinha, mas é mesmo idolatria. Peguei, peguei uma colinha aqui para não errar, então vou mostrar para vocês. Então acontece o Sol, você botando ele como primeiro dia, como é que fica? Sol. Aí depois fica Lua, depois fica Marte e assim sucessivamente até Saturno, certo? Sendo que o que eles fizeram? Tu pode reparar que a segunda é considerado como o primeiro dia da semana. É deturpado porque, dessa forma, o primeiro dia está errado. E aí, porque alterando desse jeito, quem vai ser o sétimo, em vez de ser Marte, vai ser o Sol. E aí então entra a idolatria. Desse jeito entra a idolatria, porque no Egito era considerada a idolatria máxima o Sol. Eu vou botar a tabelinha, vou ler aqui tá do lado, ou seja, Sol é domingo, depois lunes, depois martes, depois miércoles, depois jueves, depois viernes e depois sábado, tá? Agora, em inglês fica mais nítido, em alemão também, mas em alemão meio complicado eu falar. Posso estar falando muita besteira, já espanhol já tô falando. Então acontece. Em inglês fica Sunday, que é o deus do sol. Então, tá? Era para ser o primeiro dia, mas é o sétimo. Por quê? Porque aí você está entrando, a pessoa está entrando em idolatria. Ou seja, Sunday, Monday, Thursday, Yesterday, Thursday, Friday e Saturday. Saturday. Ou seja, tu vê que de fato são os astros que são regidos a cada dia da semana, que ele sabe que cada um representa uma força naquele dia. Então você alterando, que seria o Saturno, para o dia da, entre aspas, adoração, né? Que é idolatria, mas enfim, sendo, sendo o sétimo, a pessoa está entrando em pura idolatria e nem sabe. Né? Toa que dentro mesmo do cristianismo tem várias ramificações e mudam. E tem pessoas que adoram o sábado, mas querendo ou não, está com a visão totalmente deturpada. Bom, em Mateus JC diz que ele não veio alterar a lei, sendo como é que ele não veio alterar a lei se nitidamente muita coisa foi alterada, assim como o dia que o Eterno mandou fazer, assim como o que você tem que comer, assim como você tem que vestir, assim como o que você tem que fazer. Ou seja, não veio alterar o que? Veio alterar tudo. Alterou tudo. Então, a visão está totalmente deturpada. Estou falando isso para você pensar com a sua própria cabeça. Porque lembrando, cada um vai sofrer por conta de si próprio. Então, quando você chegar lá no momentinho que você estiver com Deus, Deus fala assim, e aí, meu filho, o que você fez? Você falou, joguei muito videogame, beleza, tá, tu foi bom? Tá, tá, mas se não foi, o que tu fez? Fui médico, tá, mas o que tu fez? Deu bom até que tu entender que o que você fez, que eu mandei você fazer. Ah, não, mas o fulano de tal mandou eu comer. Cara, tá entendendo que tu chega num buraco que tu não vai ter uma pra onde correr? Então, bom, aqui fica com essa Tsivara, com esse estudo, juntando Naruto e a Torá. Usei com base o Taná, como mencionado, o Tânia, na Hassidut, a Torá, a Sagrada Torá, o Zohar, usei o Sidur de Reza e o livro mencionei, citei uma vez o livro dos Mandamentos de acordo com, com Maimônides. E espero que eu vou deixar o link na descrição de todos esses vídeos da Sefer. Não vou receber nada por isso, tá? Só para você saber de onde foi tirada a fonte. E, obviamente, gente, tudo que eu tô falando, pensa, tá entendendo? Pensa. Bom, lembrando que uma coisa legal, e se você é tudo aquilo que você come, se Deus mandou você comer certas coisas e você come coisa errada, ou seja, eu vou dar o exemplo do porco, tá, gente? Que é bem básico. O que acontece?
quando a pessoa fala, não, o JC veio e pagou os pecados, você pode comer pouco. Tá. Aparentemente, pela Allahá, se eu não me engano, o não judeu tem a permissão de comer. É bom? Não. É de bom tom? Não é. Tipo, tá danificando sua alma. Se você não tá conseguindo ter uma compreensão tão básica com desenhos e tudo, de Torá, algo tão nítido, você vê que o problema não é intelectual, não é que não é intelectual, você não é burro, você não é ignorante. Você só não consegue compreender por quê? Porque assim como o PEN estava dentro da casca da árvore, cheio de impureza em volta, e não estava conseguindo compreender a realidade, a pessoa teve que ir até dentro dele, no caso dentro dele não, dentro do problema, para retirar. Agora você entende o motivo, o porquê que as pessoas de Judá têm esse costume de ser líder, porque o líder, cara, eu vou contar uma historinha muito legal para talvez finalizar agora, que é o que tinha um, tinha um rei que o filho dele, príncipe, do nada enlouqueceu. Ele achou que ele era um avestruz. Quem contou essa história, se eu não me engano, foi o Urav Yosef, tá? E Boyner, Beltner. Vou tentar lembrar, botar o canal dele aqui. É muito bom também. A Bíblia é excelente. Aí o que acontece? Ele tava muito. O cara tava muito doido, o príncipe. E aí tentou pegar todos os médicos, o cara, rei, cara, todo o dinheiro possível, nada, nada, o cara doido, doidou mesmo. E aí uma pessoa simples chegou e falou assim, bom, eu acho que eu tenho a solução, eu posso tentar? Aí o rei falou assim, pois não, pode fazer. E ele começou. E aí o que que ele fez? Bom, ele, ele primeiro começou a tirar a roupa, aí ele foi tirar a roupa e ficou do lado dele, debaixo da mesa. E aí o garoto que tava doido, que achava que era um avestruz, ele, por que você tá tirando a roupa? Aí ele falou assim, porque eu sou um avestruz. Aí eu sou um avestruz? Deixa eu passar uns dias. Aí depois de passar uns dias, e o cara tava comendo várias coisas nojentas e tudo, e pelado, e falava coisa com coisa. E aí ele foi, depois de passar uns dias ali com essa pessoa, entendendo o problema dele, ele foi e pediu pro rei, pode me dar, por favor, a blusa? Aí, mas você não é avestruz? O doido falando, é só avestruz. Mas quem disse que não tem avestruz que não bota blusa? Aí, é avestruz que bota blusa? Ele, conheço muito avestruz que bota blusa. Sério? Sério? Aí ele botou, depois de tempo ele, dá a blusa também. Aí o doidinho foi e botou a blusa. Passou uns dias, aí depois ele, ei, pode dar. Aí pegou um prato de comida, começou a comer comida. Aí ele, você tá começando, tá comendo coisa, tá comendo comida de gente? Ele, não, só avestruz. Quem disse que não tem avestruz que não come comida de gente? Aí ele, você é gostoso? Ele, pode experimentar. Ele comeu. Aí depois pediu pro rei, excessivamente, até ele botar roupa e tudo, levantar e comer na mesa e tudo. Ou seja, depois o rei perguntou: o que você fez? Ninguém conseguiu, não tô entendendo. Aí ele falou: porque um verdadeiro líder, ele tem que estar disposto a se sujar um pouco para conseguir salvar. Ou seja, finalizando também com a história de Moshe Rabbeinu, como que ele virou uma Shia. E dando um link com o Naruto. Que é o quê? Diz os sábios que ele estava cuidando de um grande pasto e saiu uma única ovelha do local. E ele foi em direção a essa ovelha e pegou. E quando ele pegou, ele estava dentro, no caso, ele estava próximo. Quando ele olhou, estava a sarça ardente. O Eterno viu e falou assim: bom, se você está disposto a se importar com um único animal, com certeza esse tem o mérito de ser Mashiach. Aí o que acontece? Naruto foi a mesma coisa. Ou seja, todo mundo enquanto tava falando, no caso, em relação ao Sasuke, falou, não, Sasuke, não sei o que, perdido, não sei o que lá, não, tá maluco. Até no Naruto mesmo, tô assistindo, tipo, caraca, o cara tá indo atrás desse cara ainda, cara, tu nem reparou que o cara não quer, tipo, ele continua, tá ligado? Ele insiste, ele vai ajudar aquele cara, tá ligado? Não adianta. Aí o que acontece? Então, ou seja, e quando ele tá a desculpa dele era o quê? Pô, como é que eu vou ser Hokage se eu não consigo salvar o meu melhor amigo? Ou seja, faz sentido, faz totalmente sentido, total sentido. Ou seja, como é que você quer ser uma pessoa melhor se não tá disposto a abrir mão para ajudar teu próximo, teu pai, tua mãe, teus irmãos,
Tá entendendo? Tipo, tu quer melhorar sozinho? Tipo, tu acha que a vida é isso? É só você? Não existe isso. Tem que ajudar o próximo. Ou seja, com amor, com sabedoria, entendendo que o exemplo é a melhor opção. Ainda mais nos dias de hoje, que os sábios, o Rebbe Julgados disse que essa é a última geração e era de Mashiach. E, e estamos no final. E é isso. E bom, o link com todas essas histórias, tanto do o exemplo, quanto de Moshe Rabbeinu, quanto do Naruto, juntando tudo, para vocês verem que, de fato, é aquele que está disposto, o verdadeiro líder é aquele que está disposto a se sujar um pouco, para futuramente desfrutar que conseguiu resgatar todos, no máximo, o máximo ou até todos que pôde. Obviamente que ninguém vai sofrer, morrer por ninguém, lembrando, porém, entretanto, tudo a ver com tudo, ao ônibus, a pessoa sim consegue ajudar a pessoa que quer ser ajudada a se elevar, entendeu? Então é isso, fico aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa para quem achou que eu quis ofender, seja hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo, enfim, não tem nada contra vocês. Eu só tenho que explicar que, de fato, sim, tem que ser humilde. De enxergarmos que às vezes a gente está errado, né? Sim, vamos ver. E falou.